Um método de campos potenciais é o VFF, ou Virtual Force Field, né? Campo de força virtual. Então esse é um método lá de 89, por aí, proposto por Coren e Borenstein. A gente vai ver outro método deles também. E foi um dos primeiros métodos com campos potenciais. Aqui, né, o exemplo era com sonar, né, usava, né, uma grade de ocupação, que aqui ele chama de grade de certeza, mas a certeza é a certeza sobre a ocupação. Tá? E aí a direção de movimentação ele leva em consideração né, a ocupação das células nessa grade. Então ele usa um sonar, aqui é um modelo de sonar que ele usa, que nem é o modelo que eu mostrei na aula de grades de ocupação. Né, quanto mais longe mais longe da origem do sensor, ou seja, quanto maior a distância medida, menor a certeza do que eu tenho sobre aquela medição. Né? Então, quanto maior a distância, menor a probabilidade. Quanto mais longe do eixo acústico, menor a probabilidade também. Tá? O que o método deles, né, faz? Constrói esse histogram grid, que é a grade de ocupação deles. Né? Então, conforme o robô se move, usa as medições para atualizar esse grid. Ao mesmo tempo, mantém uma janela pequena ao redor do robô, que é essa, né, active window, essa janela ativa, que no caso aqui ele considera 33 por 33 células, de 10 por 10, que nem o grid que a gente faz. E é só nessa região que ele vai computar esse campo de força virtual. O robô sempre no centro dessa janela. O que ele faz então? Ele somente considera a ocupação das células dentro dessa janela para definir uma força repulsiva aplicada ao robô. Tá? A força é proporcional ao conteúdo da célula, que ele chama de C, que no caso é a ocupação, né? E inversamente proporcional à distância entre cada célula e o robô. Né? Então, quanto mais longe, menor a força, né? Menor a força aplicada. Então, aqui tem um exemplo. O robô, eu vou explicar cada um dos componentes com mais detalhes, mas basicamente o robô está sendo atraído em direção a um objetivo com uma força que está aqui, Ft, mas tem um dado objeto que repele o robô. E aí, como que ele vai definir a repulsão baseado na ocupação dessas células, que está aqui a certeza dos valores, e a distância delas para o robô. Isso gera uma força de repulsão que está nesse sentido, soma as duas e tem a força resultante que faz o robô vir para cá, para essa direção. Então, como são definidas as forças? A força repulsiva é essa fórmula aqui. Tá? Então, dado uma célula IJ, o que é isso aqui? Isso aqui é um vetor unitário na direção, né, que conecta, que vai na direção da célula IJ até o robô, que é o x0 e y0. Tá? x0 e y0 coordenadas do robô. X e yj coordenadas da célula IJ. Então, aqui, né, pega a componente em x, componente em y, divide pela distância e isso dá um vetor unitário. A magnitude dessa força aí é dado por essa conta aqui. Tá? Tem uma constante, FCR, leva em consideração a ocupação da célula, essa certeza. Né? Quanto maior a ocupação, maior a força, né, diretamente proporcional. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a célula e o robô. Tá? Então, quanto mais longe, menor a força. Ele faria isso, então, para cada célula dentro da janela de ativação. Tá? A força resultante é o somatório, né?
a soma vetorial de todas as forças individuais. Ao mesmo tempo que ele computa essa força de repulsão, ele tem a força atratora. É uma força que puxa o robô na direção do alvo, então isso aqui é um vetor unitário que conecta, né, na direção do alvo, então xt, yt, coordenada do alvo, x0, y0, coordenada do robô. Então tem a componente em x, componente em y, dividido pela distância, vetor unitário. Tá, isso aqui é um vetor unitário na direção do alvo, e ele simplesmente aplica uma magnitude que é sempre constante naquela direção. Então essa força é sempre constante, a outra força depende da ocupação. A força resultante é a somatória, né, da atratora e a repulsiva. E aí é basicamente isso, né? O método é isso. Como é que ele funciona então na prática? Se eu não tenho nenhum obstáculo, tu tem uma força constante que empurra o robô na direção do objetivo. Aí sim, em algum momento surgem forças, né, surgem obstáculos, vai surgir uma força repulsiva e vai mudar a direção do robô. Né? Isso aqui é uma soma vetorial. Então aqui nesse exemplo, é isso que o que eu falei é o que vai ser aplicado. Essa é a direção do objetivo. Então daqui ele tira o vetor unitário, que vai ser algo nessa direção, multiplica por uma magnitude constante e caiu aqui. Essa é a força, né, que está atraindo ele. Aí agora aqui analisa toda essa janela, vê onde ele tem obstáculos. Tem, por exemplo, aqui, alguma coisa aqui, tem esses aqui também. Para cada célula que é um obstáculo, vai gerar uma força em direção oposta. Né? Soma todos esses vetores, deu algo assim, e agora soma, né, o atrator e o repulsivo e te dá a direção. Tá? Então é isso. Funciona, mas não quer dizer que funciona bem, que vai funcionar sempre. Tá? Porque tem problemas. Tá? Por exemplo, o robô pode não conseguir passar por áreas que sejam estreitas. Por exemplo, se ele chegar muito perto de obstáculos, se a área é muito estreita, esse obstáculo vai estar muito próximo dele, pode ser que a força repulsiva, a soma das forças repulsivas sejam maiores, né, do que a força que está atraindo. E aí ele não vai para frente, ele chega perto do objeto e volta. Aí quando ele se afasta suficientemente, essa força repulsiva cai, aí pode ser que ele volte a ser atraído, só que quando chega perto ele vai ser repelido e assim. Ele pode chegar num impasse, pode o robô ficar parado quando as forças se equilibrarem, ou ficar num movimento, né, repetitivo de vai para frente, volta, vai para frente, volta. Tá. Outro problema, e aí esse aqui vem, né, da natureza discreta do grid, é que podem ocorrer mudanças drásticas na força resultante, conforme o robô muda de uma célula para outra, e isso pode acontecer especialmente se ele estiver muito próximo de obstáculos, né, ou se a área que ele está passando é muito estreita. Dependendo, né, da distância que ele está para os obstáculos, aí isso não vai acontecer. E em algumas situações o robô pode, né, ficar num movimento instável ou oscilatório. Tá. Eu vou mostrar aqui. De novo, só catei no YouTube aqui implementações aqui dos VFFs, né, Virtual Force Fields. Praticamente todos os métodos que eu falo em aula, alguém já implementou e botou no YouTube lá. Esse, como eu não tenho implementado aqui, então eu vou pegar os vídeos. O vídeo desse cara. E ele mostra, né, o robô andando. Isso aqui é a simulação, provavelmente em ROS, porque isso aqui é o Gazebo, tá? Que é o simulador usado no ROS. E aqui embaixo é a janela dele.
que em verde é a força constante, sempre atraindo o robô na direção desse objetivo, e em vermelho é a resultante desses, né, dos obstáculos que estão dentro da janela local, que aqui não mostra qual é a janela local, mas mostra para onde estão apontando, né, a resultante. Aqui nesse momento não tem praticamente nenhuma força repelindo ele, que é a componente vermelhinha que aparece, tem só a outra atraindo. Aí, agora ele mudou a direção, aonde ele quer chegar, está aqui, e aí ele coloca obstáculos. Por enquanto só tem uma força atraindo, em algum momento ele ainda não soltou o obstáculo, agora ele soltou. Agora ele soltou, vai começar a aparecer aqui a força de repulsão. E aqui é a resultante, ele vai subir. Então o método funciona assim. Aqui eu tenho objetos que estão espalhados. Então, nesse tipo de situação, o método tende a contornar os obstáculos, né? Tende a não ficar preso, apesar de que aqui está quase preso. Ó. Mas se essa resultante desse bem equilibrada, o robô ficaria preso, ele pararia e não andaria mais. Na sorte, geralmente não acontece. Agora, se tu tem obstáculos suficientemente grandes e tal, aí vai acontecer. Tá? Então, problemas principais desse tipo de abordagem, que são problemas de campos potenciais, né? Podem ocorrer essas armadilhas que geram mínimos locais. Pode, né, o método acabar eliminando passagens que seriam estreitas e aí ele não consegue passar, ou se passar podem ocorrer oscilações. Né? Então aqui tem exemplo. Por exemplo, o robô teria que passar para um lugar fora desses obstáculos, mas quando ele chega perto, o obstáculo repele, ele vai embora, e aí ele volta, e aí vai embora, e fica fazendo esse comportamento cíclico e nunca vai conseguir sair. Né? E aqui é o exemplo de que tem uma passagem, mas quando ele chega perto, a força de repulsão é muito grande. Aqui tem a força de repulsão do obstáculo 1, que é essa aqui, e aqui a força de repulsão do obstáculo 2, e aí ele não consegue passar. Né? A força repulsora afasta ele dessa passagem. Então isso pode acontecer. Okay? Aqui o exemplo das oscilações, né? Que o robô não estava oscilando, mas aqui ele entra numa área que está mais estreita e aí a influência dos obstáculos se torna maior, né? A distância para os obstáculos é menor. E aí seguir o gradiente, que até vai existir aqui no meio, não é mais tão trivial. Se ele sai um pouquinho para a esquerda do gradiente, o gradiente empurra para a direita muito rápido. Aí ele passa do meio, vai para a direita, que empurra para a esquerda muito rápido. E ele ele não acaba convergindo aqui. Então isso pode acontecer. Mesma coisa aqui, o movimento estava até suave, mas acontece uma perturbação qualquer. E essa perturbação pode gerar oscilação. Né? Então isso acontece com campos potenciais desse tipo.